primeira coisa que a gente precisa saber é o pH. O que é o pH? A primeira coisa que vocês têm que ter conhecimento é que a gente precisa manter a concentração de hidrogênio constante no nosso organismo. Constante. A concentração de hidrogênio ela não pode variar. Qual é a concentração de hidrogênio normal? 38 a 42 nanomol por litro. Essa concentração de 38 a 42, ela precisa ser mantida estável para o funcionamento celular. As células, para funcionar adequadamente, precisam manter a concentração de H+, certo? Para eu poder avaliar a concentração de H+, de uma maneira melhor, eu descrevo essa concentração de H+, como pH. Eu transformo esses valores numa escala logarítmica. Então, eu vou dizer que o pH é igual a 7,38 a 7,42. A gente vai usar como pH normal 7,35 a 7,45, ponto médio 7,4, certo? Então, esse é o valor da concentração de hidrogênio ideal para o melhor funcionamento das células. Então, a primeira pergunta é: por que eu controlo o pH? Porque o pH me diz a concentração de hidrogênio e em meio com mais hidrogênio ou com menos hidrogênio, eu tenho células disfuncionantes. Tanto quando a concentração de H+ sobe, eu tenho disfunção celular, quando a concentração de H+ desce, eu também tenho disfunção celular. O pH normal, 7,35 a 7,45, ok? Então, primeira coisa, função celular, certo? Função celular adequada. Existem 3 características que você tem que saber, cai em prova, sob controle do pH. Primeiro é a curva de dissociação da hemoglobina. O que é que eu quero dizer? À medida que o pH cai, certo? Ou seja, na acidemia, a hemoglobina perde a afinidade pelo O2, certo? O metabolismo do cálcio. O que eu quero dizer? O cálcio, eu tenho cálcio iônico e cálcio mais albumina. Metade do cálcio está livre, a outra metade está acoplado à albumina. À medida que eu tenho a alcalinização, mais cálcio fica agregado à albumina. Isso aqui é importante numa coisa chamada síndrome de Lise tumoral, certo? Porque a síndrome de Lise tumoral é uma patologia que tem uma tendência ao cálcio a baixar. E antigamente a gente fazia bicarbonato para esses pacientes. No que eu faço bicarbonato, eu tendo a alcalinizar o meio, eu desloco o cálcio para o cálcio mais albumina, piorando os sintomas dessa hipocalcemia, certo? Isso é importante. E a outra questão que precisa ser é a endocitose de beta-receptores. As células, principalmente as células do coração, ou seja, miocárdio, elas têm na sua superfície receptores beta-2. Em meios ácidos, esses receptores, eles internalizam, eles sofrem endocitose, vão para dentro da célula. Quando a adrenalina chega para estimular a contração miocárdica que o beta-2 faz, ele está dentro da célula, a gente tem uma predisposição à insuficiência cardíaca em ambientes ácidos. Então, a curva de dissociação da hemoglobina, ou seja, no ambiente ácido, a hemoglobina perde a afinidade pelo O2. O metabolismo do cálcio, na alcalemia, a gente tem o cálcio junto com a albumina e a endocitose de beta-receptores. Esses são 3 mecanismos importantes que são alterados quando a gente tem disfunção do pH. Lembrando a vocês que o pH, quando ele está mais baixo,
eu quero dizer que a concentração de H+ aumentou, certo? E quando o pH está alto, a concentração de H+ diminuiu. É o inverso. Então, um pH baixo, muito H+. Um pH alto, pouco H+. Ok, pessoal? Então, outra coisa que a gente precisa entender a partir de agora é o que interfere na concentração de H+. Vocês vão tudo a partir agora dessa fórmula, vocês vão ver que o pH depende da concentração de HCO3, que é o bicarbonato, sobre a PCO2, que é a pressão parcial do gás carbônico, certo? Então, o pH, existe uma equação chamada de Hansen e Hassenbalch, mas eu não vou destralhar agora, senão vocês começam a não entender, que ela diz que o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao PCO2. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando o bicarbonato sobe, o pH sobe. Quando o bicarbonato desce, o pH desce. Ou seja, subiu o bicarbonato, sobe o pH. Desceu o bicarbonato, desce o pH. Agora, com o PCO2 é diferente. PCO2, subiu o PCO2, pH cai. Desceu PCO2, pH sobe, certo? Então, a gente pode ter pH baixo, por exemplo, com o bicarbonato baixo ou com o PCO2 elevado. A gente pode ter pH alto, certo? pH alto com o bicarbonato elevado ou PCO2 baixo. E aqui estão todos os distúrbios que nós temos do pH. Quando o pH sobe, certo? A gente tem uma coisa chamada alcalemia. Alcalemia. Quando o pH sobe, alcalemia, ou alguém chama erroneamente de alcalose. Quando o pH desce, a gente tem uma acidemia, certo? E o pH desce, uma acidemia. Só que essa acidemia, veja, ela pode ser à custa do bicarbonato ou à custa do PCO2. A alcalemia, ela pode ser à custa do bicarbonato e a alcalemia pode ser à custa do PCO2. Quem é o responsável pelo metabolismo do bicarbonato? É o rim. E quem é o responsável por manter constante ou variável a pressão do CO2? É o pulmão. Então, sempre quando a gente tiver alteração no bicarbonato, como o rim é o responsável, a gente chama de metabólica. Metabólica. E quando a gente tem alteração no PCO2, a gente chama de respiratória. Ok, pessoal? Então, aqui, como eu tenho um aumento do bicarbonato, o pH subiu, eu tenho uma alcalemia, uma alcalose, eu vou chamar de alcalose metabólica, certo? Aqui eu tenho uma alcalose, alcalemia, pela queda do PCO2, é respiratória, alcalose respiratória. Opa! Aqui, como eu tenho uma acidose à custa do PCO2, acidose respiratória. E aqui, uma acidose à custa do pH, do bicarbonato, metabólica. Metabólica. Então, pessoal, os distúrbios do pH, eu tenho acidose, certo? Mais correto é acidemia, e alcalose. E alcalose. Acidose, quando o pH está menor do que 7,35. Alcalose, quando o pH está maior do que 7,45. Lembrando que pH igual a 7,35, 7,45. O que significa isso? Significa uma maneira indireta de falar da concentração de H+. Ok, pessoal? Então, a acidose, ela pode ser metabólica quando o problema está no rim,
ou ela pode ser respiratória, quando o problema está no pulmão. Assim como a alcalose pode ser metabólica ou respiratória. Para isso, a gente precisa saber os valores normais. O valor normal do bicarbonato HCO3- é 22 a 26, no meio 24. Os valores normais da PCO2, 35 a 45, a média 40. Ou seja, quando a gente tiver valores maior do que 26, a gente tem uma tendência a ter uma alcalose metabólica. Menor do que 22, a gente tem uma acidose metabólica. A mesma coisa serve para PCO2. Quando eu tenho uma PCO2 alta, eu tenho a ter uma acidose respiratória. Quando eu tenho uma PCO2 baixa, eu tenho a ter uma alcalose respiratória. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira aula que nós temos sobre distúrbio ácido básico. É a introdução, é o começo, certo?